Graça e paz, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, nós temos relatos de alguns nomes que foram homens e mulheres grandemente usados pelo Senhor. Pessoas que foram instrumentos da parte do Senhor, que foram usados para transmitir mensagens, que foram usados para realizar algumas obras, homens que o Senhor escolheu, homens que de repente tinham cultura, outros não, homens que de repente eram fortes e outros fracos, e de repente surgem algumas perguntas: o que diferenciavam esses homens uns dos outros, para que fossem instrumentos da parte do Senhor, e que tiveram os seus nomes engrandecidos? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, conta mais um milagre da parte do Senhor. Mas o milagre nesse texto, queridos, dá-nos a impressão de que é algo secundário, que tinha um propósito, o propósito de chamar a atenção do povo para aquele que naquele momento fora o líder levantado pelo Senhor. Essa história de abrir águas, meus queridos, não é uma novidade na palavra do Senhor. Nós já vimos isso quando o povo saiu do Egito, passado algum tempo, e Faraó, arrependido de ter libertado esse povo, vai com um exército, 600 cavalarianos atrás desse povo, que fora escravo por mais de 400 anos na terra do Egito. E o propósito era trazê-los de volta. E a Bíblia fala que eles estão caminhando o deserto adentro, e eles se deparam com um grande mar. Atrás um exército querendo levá-los de volta, ao lado montanhas, e eles estavam numa condição muito difícil, queridos. E naquele instante Moisés ora ao Senhor, e Moisés então é usado por Deus, quando ele levanta o seu cajado, e as águas do mar são tocadas, e elas se abrem, de maneira miraculosa, extraordinária. E o povo tem a oportunidade de contemplar esse agir do Senhor. E a impressão que a gente tem, queridos, claro que a murmuração sempre foi uma marca do povo de Deus, não foi exclusivo apenas no tempo de peregrinação, mas também ela avança e se estende até os nossos dias. Mas a impressão que a gente tem é que eles olhavam para Moisés até então com um olhar desconfiado. E aquele milagre de um grande mar se abrindo, não apenas isso, logo após o povo passar pelo mar, o exército de Faraó vai atrás, e as águas fecham sobre eles, e eles têm a oportunidade de contemplar os soldados mortos na praia instantes depois. A partir daí a gente vê o povo adorando ao Senhor, e o povo reconhecendo que Moisés fora o líder, levantado pelo Senhor com esse propósito de tirar o povo daquela condição de escravidão e levá-los a uma terra prometida. Nesse texto, queridos, Moisés já não está mais. Final do livro de Deuteronômio, nós vemos Moisés tendo apenas a oportunidade de contemplar a planície do Jordão. Ele sobe ao Monte Nebo, e ele vê que tudo aquilo que Deus havia prometido era verdade. O povo de fato foi conduzido a uma terra que mana leite e mel. Porém ele morre, e o Senhor levanta o seu sucessor, chamado Josué. Josué, queridos, era um soldado do exército egípcio. Mesmo sendo um hebreu, nascido lá no Egito, filhos de hebreus, ele participava como soldado, participou de todo o treinamento militar, mas quando que o Senhor chama esse povo para tirá-los daquela condição, Josué vai junto, e ele, queridos, se torna um braço direito de Moisés. Por 40 anos ele tem a oportunidade de contemplar Deus falando por intermédio de Moisés, milagres acontecendo, não apenas um mar se abrindo, mas a gente vê, queridos, o Senhor dos céus fazendo chover o alimento que aquele povo precisava. Josué teve a oportunidade de ver, queridos,
aquela nuvem que andava durante o dia protegendo o povo do sol. Josué viu de forma miraculosa um clarão de luz, uma nuvem, um clarão de fogo, que não apenas dava direção para o povo durante a noite, mas os aquecia do frio do deserto. Ele viu, queridos, mesmo de maneira brusca, Moisés batendo na rocha, quando era apenas para conversar, mesmo assim Deus sendo misericordioso, e da rocha brotando água, que supriu a sede daquele povo. Josué viu tudo isso. E nesse texto em especial, meus amados, depois de enviar os espias no capítulo 2, para observar em especial a cidade de Jericó, aqueles espias vão até um bordel, e tudo aquilo que eles viram de informações para fazer um relatório ao seu líder Josué, que eles tiveram a oportunidade de ter confirmada com Raabe, aquela que viria a ser salva. E eles então, no final do capítulo 2, fazem um relato para Josué, e eles dizem: de fato, essa cidade vai cair. De fato, tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Observem comigo o último verso. Certamente, o último verso do capítulo 2, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. Todos os moradores, todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Estão sem forças diante de tudo aquilo que eles ouviram. Eles ouviram do mar que se abriu, eles ouviram dos reis Seom e Og, que foram destruídos por um exército feito de construtores, de pedreiros, de serventes de pedreiros, mas Deus deu a vitória. E naquele instante, queridos, eles têm vívida memória do que Raabe disse. Raabe disse: eu sei que o Senhor vai dar essa terra para vocês. Eu tenho essa convicção no meu coração. Eu sei que vocês vão entrar aqui, esse povo vai ser destruído, eles estão morrendo de medo, e por isso que eu quero pedir por mim, pela minha casa. E lá no capítulo 6, queridos, quando da invasão de Jericó, essa família é salva. Imediatamente, diz o capítulo 3, de madrugada, depois de Josué ouvir os espias, a gente observa, meus amados irmãos, que vem a ordem: se preparem. Ele levanta os seus líderes e diz: passem pelo arraial e façam com que esse povo se preparem, desarmem suas tendas, porque nós vamos chegar à beira desse rio. E eu fico imaginando, queridos, de maneira resoluta, aquele homem confiante na palavra do Senhor, transmitindo essa segurança aos fiéis capitães, aos homens que eram seus liderados. Mesmo que todos tivessem na sua mente: o Jordão transborda, é tempo da colheita, ele saiu da caixa, as águas são fortes, não tem uma ponte, não tem canoas, não tem barcos para nos atravessar, mas foi Deus quem havia dito. Foi o Senhor quem tinha colocado no coração de Josué, de que a terra seria do povo dele, que a terra que mana leite e mel seria do povo de Israel, e que as 7 nações descritas nesse capítulo 3 seriam retiradas, mortas ou destruídas. Por quê? Porque aquela terra era a terra prometida a Abraão e os seus descendentes. E o Senhor queria que aquele povo habitasse aquela terra. E aí a gente vê, queridos, esse texto com algumas divisões muito tranquilas. Depois dele levantar de madrugada, a gente vê do verso 2 ao verso 4, que eles deveriam seguir os sacerdotes com a arca da aliança, diz o texto. Quando os levitas sacerdotes levantaram a arca, sigam eles. Essa foi a ordem de Josué. Contudo, queridos, eles deveriam observar uma distância, porque eles não conheciam daquele terreno. A arca da aliança naquele contexto representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Seguir a arca da aliança significava seguir o próprio Senhor, o Deus da aliança.
A obediência à direção dos sacerdotes foi, naquele tempo, em especial, uma marca do povo de Deus, desde que esses sacerdotes fossem fiéis ao Senhor. Num segundo instante, uma segunda divisão do texto, não apenas eles deveriam seguir os sacerdotes enquanto carregavam a arca, mas eles deveriam também, queridos, deitar fora todos os seus ídolos e se consagrarem ao Senhor, conforme o verso 5. Da mesma perspectiva, Josué disse: abandonem todos os ídolos do seu coração. A idolatria sempre foi uma marca do povo também do Senhor. Sempre houve uma necessidade, queridos, intrínseca no coração, não apenas daqueles que supostamente serviam ao Senhor, mas do ser humano de uma forma geral, que ele tem uma necessidade, segundo os antropólogos, de adorar alguém superior. Por exemplo, na região que eu nasci, tem um rio, tamanho do rio Araguaia, chamado Rio dos Peixes. Esse rio tem um salto, uma cachoeira chamada Caiabis, que daí dá origem à tribo dos Caiabis. Os Caiabis idolatram aquela cachoeira. Por quê? Porque eles entendem que aquela cachoeira tem o poder de tirar a vida dos seus ali. Muitos deles vêm descendo de barco e quando dão por si, já estão na cachoeira. E aquilo destrói barcos, são pedras que têm e tiram suas vidas. E um dia quiseram fazer ali uma usina e eles defenderam aquilo com unhas e dentes, queriam desviar. Essa é uma necessidade que os povos têm, se dobrar diante de alguém que é mais poderoso. A gente vê o próprio povo de Deus, queridos, lá quando Moisés está no Monte Sinai, eles no pé do monte, Moisés demora um pouco mais para receber as tábuas, e a Bíblia fala que eles fundem um bezerro de ouro, e eles prestam culto a esse bezerro, e eles acharam que Moisés não voltaria, que ele estava se demorando. Aquele momento, diz Josué, era um momento de consagração, era um momento de deitar fora tudo aquilo que não era a confiança no Senhor e no poder do Senhor. Santificar-se aqui significava afastar-se do pecado, e pecado por sua vez, lido em 1 João capítulo 3, verso 4, significa a transgressão da lei de Deus, a lei moral de Deus, que nos seus primeiros mandamentos condena a idolatria a qualquer outro Deus, a adoração a qualquer outra divindade que não seja o Deus Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Queridos, isso era extremamente necessário, pois abrir um rio era um milagre extraordinário, e a glória desse milagre deveria ser dada somente ao Senhor, e não deveria haver qualquer dúvida de quem fez aquilo. E a santidade, queridos, a busca pela santidade tem esse propósito, reconhecimento de quem é o Senhor e do seu poder. A santidade em nossa vida nos leva a esse reconhecimento, reconhecer que existe um Deus soberano, que conduz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, naquele momento e sempre, deveriam ter mãos e corações puros, pelo reconhecimento do pecado e o afastamento do mesmo, que certamente, se não houvesse isso como prioridade, cegariam o seu entendimento. A palavra de ordem foi: santificai-vos, afastai de tudo aquilo que é pecado, que entristece o coração do Senhor. No terceiro instante, do verso 7 ao verso 13, tem a ênfase que nós entendemos desse texto. O nome de Josué seria engrandecido perante o seu povo. É muito claro, queridos, quando o Senhor fala isso, e ele diz: então disse o Senhor no verso 7, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui contigo, ou como fui com Moisés, assim serei contigo. Você vai ser usado por mim. Olha o que Deus diz:
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Josué seria a boca de Deus. Deus falou a Josué, e Josué transmitiria a sua palavra. Josué, naquele instante, queridos, era um líder novo, recém-empossado, substituindo, como nós enfatizamos, Moisés, que por 40 anos esteve à frente desse povo. Moisés foi um líder que marcou a história deles, foi grandemente usado pelo Senhor, mas não estava mais naquele momento com eles. O líder levantado por Deus era Josué. Ele deveria ser obedecido. Josué colocaria o povo do Senhor dentro da terra, assentaria cada família conforme a vontade do Senhor. E sob a liderança de Josué, aqueles 7 povos que ocupavam a terra, eles seriam retirados. O Senhor usa então esse obstáculo, o Rio Jordão, para que o povo do Senhor reconhecesse que de fato Josué era o instrumento, o seu instrumento naquele instante e pelos anos que viria até a sua morte com 110 anos. E o exemplo utilizado foi o próprio Moisés. O verso 7, o final diz: para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Josué daria as ordens, quando e onde os sacerdotes deveriam caminhar e parar. Como disse, como boca do Senhor, e tudo aconteceu como o Senhor instruiu. E é justamente essa última parte, dos versos 14 a 17, o que o Senhor disse, queridos, o que o Senhor falou, aconteceu. A palavra do Senhor diz que quando os sacerdotes colocaram a planta na borda do rio, quando eles molharam os pés, a uns 15 quilômetros acima daquele lugar, acima do rio, o rio parou de seguir o seu curso, e é essa localização que nós temos, na cidade de Acã, que fica ao lado de Sartã, conforme mencionado no verso 16. Vamos lembrar, meus queridos, que mais de 2 milhões de israelitas, segundo estudiosos, estavam atravessando o rio naquele instante. O espaço teria que ser maior, e foi o que aconteceu. E a Bíblia fala no verso 16: então o povo passou de fronte de Jericó. Verso 17: a pés enxutos atravessou o Jordão. Exatamente o que o Senhor disse. O rio se abriu, o povo atravessou, o povo viu mais um milagre, maravilhado com o Senhor eles estavam. E do outro lado, o povo da cidade de Jericó, tremendo, com medo ainda mais avassalador, tendo como pano de fundo tudo aquilo que eles ouviram do que Deus já tinha feito, e eles tiveram oportunidade de ouvir e alguns de contemplar um rio sendo rasgado, as águas parando e esse povo atravessando. Queridos, como eu disse, a ênfase do texto não é um milagre. A ênfase do texto não é o Rio Jordão se abrindo. A ênfase do texto, nos versos 6, ou 7 e 8, está no propósito do Senhor em mostrar para o povo que a partir daquele dia, ou daquele tempo, Josué era o líder que deveria ser respeitado. Que desrespeitar Josué naquele instante seria desrespeitar o próprio Senhor. E aí surge uma pergunta, e essa pergunta, queridos, que são as conclusões desse texto: quais são as características desses homens, ou em especial desse homem chamado Josué? Características, queridos, que demonstram esse homem que o Senhor queria engrandecer naquele instante. Vale lembrar que Josué não foi o primeiro. O imediato, dentro do contexto, tinha a ver com Moisés,
que você vê lá na galeria dos heróis da fé, um homem, queridos, que por 40 anos foi usado pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, no verso de número 2 em especial, o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o seu nome será engrandecido. E a gente olha para o contexto bíblico, existem alguns homens e mulheres que foram assim engrandecidos da parte de Deus. Mas o que está em volta desses homens? Esse texto em especial mostra um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, se você observar no versículo de número 1, eram homens dispostos e rápidos em obedecer. Logo após Josué receber o relatório dos espias, que diz que os moradores de Jericó estavam desmaiados diante dele, a Bíblia fala que na madrugada do outro dia, ele chama o povo e diz: vamos, o Senhor vai entregar essa cidade e essa terra em nossas mãos. Queridos, um homem e uma mulher usado pelo Senhor, ele não demora nessa obediência. E eu me lembro de Abraão. Um dia Deus chega para Abraão à noite e diz assim: Abraão, você tem um filho? Sim. Então você faz o seguinte, você pega o teu filho, o teu único filho, e você vai para o monte que eu vou te mostrar, e você vai sacrificar esse filho. E sabe o que acontece na madrugada do outro dia? Você vê Abraão arriando o seu jumento, você vê Abraão separando lenha, você vê Abraão separando ali o cutelo, você vê Abraão se preparando, e mesmo o filho, ou pegando o filho ali, sem falar nada. Certamente se ele falasse para Sara, Sara ia falar assim: ô, você dormiu mal à noite? O que está acontecendo com você? Você não vai não. Que história é essa? Sacrificar o nosso filho? Você ficou doido? Comeu alguma coisa estragada? A janta te fez mal? Nada disso. Abraão tinha uma certeza, que quem chamou ele foi o próprio Senhor, e sem titubear, de madrugada do outro dia, ele vai para o Monte Moriá, com um propósito no seu coração: obedecer a ordem do Senhor. Essa é uma característica destes homens e mulheres, mas em especial, nesse texto, do homem que Deus levanta, com um propósito de engrandecer o seu nome. Homens dispostos a obedecer ao Senhor. Mas no segundo instante, olhando para esse texto, quem são esses homens? São homens dispostos a esperar no Senhor, a esperar as suas ordens. Queridos, o texto diz que eles caminharam, e sucedeu que ao fim de 3 dias, eles pararam. E a ordem era: quando o Senhor mandar levantar a arca, nós vamos. E assim eles fizeram. Não existe esse ímpeto, não existe essa ideia de voluntariedade. Queridos, nós tivemos um rei na história, o rei Saul. A Bíblia fala que Samuel disse: é para esperar que quando o Senhor mandar eu vou lá e nós vamos sacrificar os animais que foram retirados ou tirados de um rei que foi tomado, um reino tomado. Mas a Bíblia fala que Saul não teve paciência, não quis esperar, e ele então, queridos, ao invés de matar todos os animais, como foi a ordem do Senhor, a Bíblia fala que ele separa, e num termo popular, ele separou a cabeceira da boiada, dos animais, e deixou de lado. E ele fez aquilo que Samuel havia pedido: espera, o Senhor vai dar a ordem.
E quando Samuel chega ao arraial, ao lugar, ele vê animais mugindo, ele vê parte de sacrifício feito, ele vê o rei que era para ter sido assassinado, preso, ele vê aquela condição, meus irmãos. E rapidamente o rei chega para ele e fala bem assim: olha, você demorou um pouquinho, nós fizemos aquilo que é certo, nós sacrificamos. E aí Samuel diz: rei, Marcos e todos nós, mais importante do que sacrificar é obedecer. Um homem levantado pelo Senhor, aqui eu me refiro a um homem e mulher, o ser humano, ele espera no Senhor. E tem uma coisa fantástica que Deus faz. Mas pastor, eu não vejo um anjo hoje aparecendo para mim dizendo, vai. Mas a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Aquilo que decide, queridos. Mas em terceiro lugar, esse ser humano, esse homem, essa mulher, queridos, que o Senhor tem o propósito de engrandecer o nome, eles estão dispostos a seguir o Senhor. A ordem era seguir a arca representava o Senhor, e a ordem era andar nos passos, andar após o Senhor, ir atrás do Senhor, seguir o Senhor. Queridos homens e mulheres, tementes ao Senhor, jamais vão à frente do seu mestre. Eles estão dispostos a esperar, e eles vão caminhar conforme o Senhor mandar. Eles já tinham tido essa experiência. A presença da nuvem, queridos, significava que quando era para prosseguir, eles prosseguiam. E que quem não obedecia? Eu fico imaginando o sol escaldante do deserto e eles com a cabecinha fora da proteção da nuvem. Certamente, queridos, ia queimar aqui o curucuco da cabeça. Quem saísse do raio da ação, daquele clarão de fogo à noite, morria de frio. Porque é assim, sabe por que não tem vida no deserto? Porque de dia é um sol escaldante e à noite é um frio abaixo de zero. Não tem vida que sobrevive. Mas aquele povo, queridos, estava debaixo da proteção do Senhor, e eles deveriam andar quando o Senhor mandasse. E estes homens são assim obedientes. Quarta observação que nós fazemos: estes homens, queridos, que Deus engrandece, eles têm vida santa. Quando Josué não apenas diz para seguir a arca, mas no versículo 5, ele diz, santificai-vos. Aquilo não deveria ser apenas um discurso, meus irmãos. Porque muitas vezes essa palavra santidade na nossa vida é muito mais um discurso para os outros verem, do que para a minha vida com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, uma das marcas do cristão, do servo do Senhor, é uma vida santa. Nós já enfatizamos que vida de santidade tem a ver com afastamento progressivo do pecado. É santificação, é uma semente plantada na conversão, mas que ela, queridos, é regada pela vida de oração e pela leitura da palavra, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Essa semente é regada, e ela cresce, assim como a nossa santidade cresce. Queridos, tem coisas que no início da nossa vida com Deus, nós fazíamos, e com o passar do tempo, com o aprofundamento da nossa vida santa, nós não fazemos mais. Mas sabe o que é impressionante? Que às vezes nós encontramos irmãos com 10, 20, 30 anos de vida com Deus, que cometem pecados, queridos, pecados que têm a ver com a imaturidade daquele que toma leite na fé. O que eu estou querendo dizer aí com isso? Que às vezes usa de instrumentos, queridos, até instrumentos diabólicos como mentira.
Não, pastor, mas pequena mentira não tem problema nenhum. Ah, é? Você já ouviu falar que na porteira que passa um boi, logo passa uma boiada? Você sabia que atrás de uma pequena mentira, e para sustentar a pequena mentira, sempre vai ter que ter uma mentira maior? Eu estou falando de um pecado, de uma vigilância que eu e você temos que ter, meus queridos irmãos, o tempo todo. Com que finalidade? Sermos o mais parecido com Cristo possível. Na nossa vida cristã, eu posso até falar para você aqui de púlpito, seja parecido comigo. Só que a frase não pode interromper aqui. Assim como eu sou imitador do Senhor Jesus. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11. Versículo 1 ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vida santa não significa que nós não pecamos. Mas a vida santa, queridos, tem um parênteses muito grande, que quando eu pecar, eu tenho que ter humildade diante das pessoas e diante do Senhor e pedir perdão. Não é deixar para lá, é pedir perdão, é ter a hombridade diante de Deus e reconhecer a falta. É chegar diante do Senhor e reconhecer: Pai, pequei contra Ti, pequei, e eu peço o Seu perdão, e eu vou atrás. Por quê? Porque eu não quero que isso macule a minha alma. Eu não quero que isso cause uma barreira entre mim e o Senhor. Eu não quero que isso me afaste do Senhor. Porque, queridos, quando nós estamos embrenhados no pecado, quando o pecado cauteriza o nosso coração, sabe o que acontece num culto igual a esse? Eu sei a cor da gravata do pastor. Eu sei os erros de português dele. Mas eu não me lembro do texto. Eu não me lembro da mensagem, não lembro de nada. Eu estou apenas preocupado com o momento, com o ambiente social, e eu esqueço que são esses momentos que Deus utiliza para nos ensinar e para que essa santidade seja desenvolvida. Portanto, um líder que Deus chama, um líder, como diz o texto, que o Senhor tem um propósito de engrandecer, ele tem um comprometimento com a ordem: sede santo, porque eu sou santo. Sede santos. E vale lembrar, queridos, que lá em Hebreus 12, 14, juntamente com a paz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, eu não vou conseguir ver o Senhor, nem Adão conseguiu ver, mas nós vamos conseguir ver o agir do Senhor, os feitos do Senhor. Eu vou conseguir sentar à mesa amanhã de manhã para comer um pedaço de pão, e eu vou olhar para aquele pão e eu vou lembrar de uma coisa: da misericórdia do Senhor para com seu servo. E eu vou fazer o quê? Agradecer. Obrigado, Deus, pelo pão nosso, porque se nós temos, é por pura misericórdia do Senhor na nossa vida. José faz isso. Apenas isso, irmãos? Não. A gente vê também, queridos, que um homem disposto, um homem, queridos, que Deus usa, um homem e uma mulher que Deus tem um propósito de engrandecer o nome, eles são fiéis na transmissão da mensagem. Você não vê em momento nenhum José dizendo assim: povo, eu acho, povo, parece, povo de Deus, não. Sabe o que a gente vê aqui? Assim diz o Senhor disse isso, e Ele não tem medo, Ele não tem vergonha, Ele não tem qualquer problema quanto a isso, Ele não titubeia, Ele lança exatamente a mensagem que deve ser transmitida, ainda que essa mensagem o desfavoreça, pode ser até a razão de um apedrejamento, Ele transmite com fidelidade aquilo que Deus disse, e é essa postura que eu e você devemos ter, meus irmãos, transmitirmos a verdade do Senhor. Não, pastor, mas nós temos que,
temperar essa fala. Sabe que no afã de temperar a fala, nós nos perdemos no tempero e nós deixamos de ser fiéis na transmissão da mesma. Alguns irmãos chegam para a gente e falam assim: pastor, fala para mim, o que está acontecendo com a minha vida? Pastor, olha, por favor, eu quero que o senhor me ajude, mas seja direto. Eu olho assim e falo assim: você veio falar com a pessoa certa. É inevitável. Você é um baita de um sem vergonha. Acorda para a vida. Muda de vida. Que vida miserável que você está vivendo. Alguns falam assim: pastor, mas não precisava ser tão direto. Você que pediu. De repente, meus irmãos, a palavra do Senhor tem que ser dita de maneira muito tranquila e pacífica. Dita. Eu sei que tem que ser feito com amor. Mas o que a gente observa no texto lido é que logo após Josué receber a mensagem do Senhor, ele chega para o povo. Ele diz: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor, diz o verso 9. Nós vamos acompanhar a arca. Nós vamos chegar na beira desse rio. Nós vamos retirar todos esses povos que estão lá dentro. A arca da aliança vai adiante de nós. E foi exatamente isso, queridos, a mensagem que ele ouviu da parte de Deus e foi a mensagem que ele transmitiu. Por fim, o homem que Deus tem o propósito de exaltar, eles contemplam o milagre e o agir do Senhor com os olhos da fé. A Bíblia fala que ele disse para o povo: Deus vai abrir o rio. E meus irmãos, Deus abriu o rio. E ele viu, ele contemplou, ele não idolatrou nada ali naquele momento, nem sacerdote, nem arca, nem rio. Ele compreendeu que aquilo era uma etapa, e ele viu o agir misericordioso do Senhor na vida dele. Queridos, no capítulo 4, quando a gente olha esse povo atravessando o rio, e diante de tudo aquilo que a gente falou, de um nome que naquele instante foi tornado grande, foi reconhecido como esse líder do Senhor, no capítulo 4, verso 14, se você puder acompanhar, está assim registrado: naquele dia, depois que eles atravessaram o rio, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O propósito do Senhor se cumpre. O que Josué, como boca de Deus, disse aconteceu. E ele foi respeitado. Como diz o texto, o Senhor o engrandeceu naquele dia. Mas eu quero encerrar essa meditação, queridos, dizendo que o que aconteceu com Josué, ele aponta para um outro nome. Um nome que está acima do nome de Abraão, que foi engrandecido pelo Senhor. Que está acima de Moisés, que foi o maior líder que a história contemplou. Que está acima de Josué, um nome que está acima de todo nome. Um nome, queridos, que foi obediente, disposto à ordem do Senhor, do Deus Pai. Um nome, queridos, que na plenitude dos tempos, completou todo o propósito do Senhor, até aquela Páscoa. Um nome que cumpriu todo o propósito. Um nome que transmitiu a mensagem exata da parte de Deus, falando do reino, falando do evangelho da salvação. Um nome que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, e eu quero que você abra a sua Bíblia, que nós encerramos. Filipenses capítulo 2.
ele fala de um nome depois de cumprir, de ser obediente e obediente até a morte de cruz. Capítulo 2, versículo de número 8, diz que ele se humilhou, obediente até a morte, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e do 9 até o 11, diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Josué, Abraão, Moisés e alguns outros marcaram seu nome na história, mas somente um dividiu a história. Como um sacerdote ofereceu um sacrifício único e perfeito, e se ofereceu como sacrifício, sendo em tudo obediente ao Senhor. E é esse nome que eu e você lembramos nessa noite através da ceia. É diante desse nome que eu e você nos dobramos o nosso joelho e confessamos com a nossa língua que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E uma aplicação, eu e você, não precisamos ter o nosso nome engrandecido, nosso desafio é engrandecer o nome do Senhor. Mas nós também, queridos, podemos, como filhos do Deus Altíssimo, agir como Josué, como Moisés, como Abraão, obedientes como o Senhor Jesus, imitando sempre a Ele, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Nós vamos orar mais uma vez.